Queridos amigos da TV Mundo Maior, sejam bem-vindos a mais um programa Jesus e o Espiritismo. Que Jesus, o nosso amigo maior, nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça em mais esta oportunidade que estamos tendo de juntos estudarmos, aprofundarmos, refletirmos em torno deste livro fantástico, que é o livro O Espírito da Verdade, psicografado em parceria mediúnica entre os médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado por espíritos diversos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Como é que tem sido os seus últimos dias? Como é que foi a sua semana? O que você nos conta de novo? Pensou na temática que nós vimos na semana que passou? Que nós possamos ver no programa de hoje o estímulo que nós tanto necessitamos para a vida equilibrada, a vida pautada, o amor que nós todos somos conclamados a espalharmos e interagirmos no nosso dia a dia. Antes de nós entrarmos no capítulo 6, Deus te abençoe, uma mensagem ditada por Hilário Silva, eu gostaria de convidar os amigos, os telespectadores, a colaborarem com a TV Mundo Maior, com a Rádio Boa Nova. Sabemos das dificuldades naturais de manter uma grade de programação como esta que mantém, com inúmeros programas ao vivo, inúmeros programas inéditos. Sabemos das dificuldades naturais e você pode ser um colaborador. De que maneira? Você entra no site tvmundomaior.com.br e ali você tem todo o passo a passo de como você pode nos ajudar, como você pode colaborar para que possamos continuar com este projeto que é espalhar o Espiritismo através da TV a cabo e da web, no caso da TV Mundo Maior, e no caso da rádio e também via web, a Rádio Boa Nova. Como nós dissemos há pouco, hoje nós já vamos ver o capítulo 6 do livro O Espírito da Verdade. O capítulo de hoje tem como título Deus te abençoe, e ele corresponde ao estudo do capítulo 10º, item 16º de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Hilário Silva nos ensina: logo após fundar o Lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, viu-se Dona Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças aqui e ali em singelas atividades artísticas, acordava almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando certa noite em pequena cidade, foi alvo de injusta manifestação anti-espírita, apupos, gritaria, condenações. Dona Clélia, com o auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê que um moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento, o sangue escorre, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois a espíritas devotados que surgem. Dona Clélia demora-se por mais de uma semana, orando e servindo. Acabava de atender a um doente em casa particular, quando entra uma senhora aflitíssima, é mãe, tem o filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila, corre ao encontro do enfermo e, surpreendida,
encontra nele o jovem que a ferira, febre alta, inconsciência, a missionária desdobra-se em desvelo, passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao fim de 6 dias, o doente estava salvo, reconhecendo-a envergonhado e, quando a sós, beija-lhe respeitosamente as mãos e pergunta: "A senhora me perdoa?" Ela, contudo, disse apenas, com brandura: "Deus te abençoe, meu filho." Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valioso militante da doutrina espírita e ainda hoje, onde se encontra, é denodado trabalhador do Evangelho. Hilário Silva. Como a nossa mensagem ela foi uma mensagem corrida, uma história, nós aproveitamos para ler ela completa. E no próximo bloco, nós vamos ver o capítulo 7º. Como o primeiro bloco é uma história que nesse momento dá para nós esmiuçarmos, nós vamos aproveitar o tempo do nosso segundo bloco já para vermos o capítulo 7º desta obra. Então vejamos bem. Dona Clélia é uma companheira espírita, fundadora de um lar. Sabemos que tanto no ontem quanto no hoje, fundar ou manter uma instituição exige muito da direção da casa, dos companheiros da casa, dos frequentadores da casa, ainda mais pelo espiritismo não ter dízimo, não ter coleta. As formas que nós temos de arrecadar fundos para manter são as campanhas, são a venda dos livros, quando as casas têm o seu departamento editorial, são as livrarias, quando pode levar para o outro conhecimento através de um livro. Então nós vemos as dificuldades naturais. Aqui em Itapera, por exemplo, nós estamos empreendendo uma obra de 2.000 metros quadrados, a ampliação do Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier. E nós vemos a dificuldade natural de nós mantermos toda esta obra sem a ajuda, sem a colaboração efetiva num valor maior que todo mês nós pudéssemos contar. Então, mediante a isto, todo mês nós realizamos campanhas, nós vamos atrás, quando nós temos oportunidade de fazermos palestras fora de Itapira, nós pedimos autorização para levarmos os livros, que é uma das formas que está mantendo o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e o seu departamento, Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier. Mas a temática dessa história não é falarmos das dificuldades que essa instituição passa, que a nossa passa, que as instituições espíritas de um modo geral passam. Por isso que nós fizemos um apelo no início do programa, pedindo, se você pudesse, colaborasse com a TV Mundo Maior, com a Rádio Boa Nova. A temática central é vermos a postura de Dona Clélia junto com o Espiritismo e com os bons espíritos. Porque quando ela chegou em determinada cidade, com aquelas crianças que ela ajudava a cuidar, que ela amparava, que ela assistia, um grupo de bardeneiros judiou de Dona Clélia, daquelas crianças, batendo, jogando pedras, e um companheiro pega uma pedra e mira bem na cabeça dessa senhora. E, naturalmente, quando atinge, forma uma ferida, tem a necessidade de dar pontos, tem a necessidade de ter os seus cuidados naturais. Só que, como nós sempre dizemos, a vida dá muitas voltas. Pode ser que hoje eu não precise da ajuda do outro, mas só que, e no amanhã? Será que amanhã eu também não precisarei da ajuda do outro? E foi uma mãe muito aflita até ela, pedindo ajuda, pedindo amparo, pedindo socorro pelo seu filho tão amado. Quando Dona Clélia chega na casa daquela mãe aflita, quem é o moço que estava adoentado? Aquele mesmo que ela viu pegar a pedra, mirar na sua cabeça e atirar contra ela. E ela, sem recriminar em momento algum a mãe, pela educação que deu para o filho, pela atitude que o filho teve para com ela cuidou, aplicou passes,
vigiou aquele jovem, cuidando com desvelo, com aquele amor maternal. E depois de 6 dias, quando ele recuperado está, e ele vê que quem cuidou dele foi aquela senhora, ele pede perdão. E ela, numa atitude sublimada, roga a Deus que o perdoe, porque ele não havia feito nada para com ela. E o exemplo dela calou tão fundo nele, que depois que ele estava recuperado, ele tomou a lide espírita, o trabalho espírita, e se tornou um dos grandes tarefeiros do espiritismo cristão. O exemplo, ele vale muito mais do que as palavras que nós podemos falar. O exemplo cala fundo em nossos corações, convidando-nos a repensarmos no caminho que nós estamos seguindo, nas decisões que nós estamos tomando, na postura que nós somos convidados a ter mediante as adversidades, mediante as alegrias, mediante os desafios, mediante as realizações que nós somos convidados a desempenhar no dia a dia. A vida, ela não vem na forma de castigar ou privilegiar. A vida, ela vem na forma de ensinar. Nem sempre aprenderemos pelo amor, mas também não precisamos apanhar, sofrer para aprender. Hoje nós já podemos tomar um novo rumo, um caminho novo, sem esperarmos a participação e a colaboração dos outros. Temos sim muito o que fazer, temos sim muito o que realizar. Vamos ao trabalho. É esse o convite do capítulo que nós tivemos a oportunidade de ver no primeiro bloco. E no segundo bloco, nós vamos ver o capítulo 7º, que tem como título Os Outros, e é uma mensagem ditada pelo espírito de Meimei, que vai complementar um pouquinho do que nós tivemos a oportunidade de ver nesta temática belíssima de que o exemplo, de que o amor, de que a postura, de que a fé, se essa companheira tivesse uma fé abalada, na primeira pedrada que ela tivesse tomado, ela deixaria o lindo trabalho que ela estava iniciando. Mas ela sabia que as pedradas faziam parte ainda da caminhada, mas que a vida era muito mais bela do que aquelas dificuldades momentâneas e passageiras que ela estava passando e que ela passou. Antes de nós irmos para o nosso intervalo, eu gostaria de convidar o nosso telespectador para conhecer a minha fanpage. Se ainda não curtiu, então curta. Procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar de número. Curte a minha página e não se esqueça, você é o meu convidado especial para todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, realizarmos o Evangelho no Lar, através da minha fanpage. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo pela TV Mundo Maior. Nós vamos ver agora como o nosso primeiro capítulo do bloco anterior, ele foi uma história e nós aproveitamos o primeiro bloco para comentá-lo. Não sobrava margem para esmiuçar ainda mais. Agora, nesse segundo bloco, nós vamos ver o capítulo 7º, que tem como título Os Outros, ditado por Meimei, e corresponde ao capítulo 13º e o item 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela nos diz: dizes trazer o deserto no coração, entretanto, pensa nos outros. Muitos pisam teus rastros, procurando-te as mãos no grande vazio. Pare um pouco e perceber-lhe-ás a presença nas sombras da retaguarda. Enquanto gritas a própria solidão, compreenderás que a voz deles está morrendo na garganta em longos gemidos. Volta-te a ver. Compara os teus braços robustos
com os ossos descarnados que ainda lhes servem de suporte às mãos tristes, em que os dedos mirrados são espinhos de dor. Enxuga o teu pranto e observa os olhos fatigados que te contemplam. Falam-te da história de esperanças e sonhos que o tempo soterrou na areia da frustração. Referem-se ao frio cortante do lar perdido e à agonia da romagem nas trevas. Meimei, nós vamos dar uma parada para daqui a pouco efetuarmos a continuidade. Meimei mostra para nós que às vezes nós reclamamos e esquecemos de observar. Você na tua casa, você no teu trabalho, onde você estiver, vai poder estar me questionando, mas André, como assim eu vou agradecer? Olha, eu olho para o lado, meu corpo é debilitado. Eu olho para o outro lado, a minha família é difícil. Eu olho para frente, tem um trabalho que também exige de mim. Como é que eu posso agradecer a Deus se aos meus olhos tudo é difícil, tudo é problemático e as coisas naturalmente não vão para frente? Veja, como é que nós encaramos a vida? Nós olhamos a vida e valorizamos as suas dificuldades? Ou nós olhamos para a vida, vemos as dificuldades, sabemos que elas existem, sabemos que existem todos os problemas que nós passamos, mas sabemos também das bênçãos que nós temos no nosso dia a dia. Aí você pode me replicar a pergunta, mas André, como é que eu vou agradecer sendo que as dificuldades são maiores? Como é que as dificuldades são maiores, sendo que nós temos um corpo que nos possibilita o convívio com o nosso familiar, o nosso ganha-pão diário, a oportunidade de nós termos o livre acesso para irmos onde nós queremos? Exemplo, quero fazer uma caminhada, posso dar uma andada. Quero abraçar uma pessoa, posso abraçar uma pessoa. Será que essas coisas pequenas não têm valor nenhum para nós? O fato de nós termos liberdade para caminharmos, abraçarmos, falarmos, ouvirmos, pensarmos, parecem coisas tão naturais que quando nós não temos, nós vemos a falta que nos faz. O que eu gostaria de gerar em todos que estão nos ouvindo é que nós pudéssemos ter um senso contrabalanceado, ver que existem dificuldades, ver que existem problemas, ver que a vida nem sempre caminhou pelo que nós gostaríamos que caminhasse, mas que nós possamos ver também que nós não estamos sozinhos e que o nosso sofrimento não é o maior. Quantas pessoas não sofrem mais do que nós, não têm problemas maiores do que os nossos e lidam de um modo muito melhor? Como tem pessoas que têm menos problemas do que nós e ainda fazem dos seus problemas maiores do que nós fazemos dos nossos. A vida vai do modo que nós interagimos com ela. Se eu compreendo a finalidade da dor, se eu compreendo a necessidade da provação, se eu compreendo a necessidade de eu estar neste planeta que ainda exige tanto de mim, exige renúncia, exige perseverança, exige amor, exige tolerância. Sabemos que não é fácil. Nenhum de nós aqui quer provar ou quer dizer ou quer argumentar que viver na Terra é fácil e que os nossos problemas são pequenos. Sabemos que não são. Sabemos que a vida aqui não é fácil. Mas o que eu vou ganhar sendo que eu vou ficar cultuando apenas e tão somente a minha dificuldade, o meu problema, as minhas lutas? É o que ela nos diz aqui. Para e compadece-te. Compadece-te de quem? De nós mesmos. Eu não posso mudar o outro. Eu não posso mudar quem esteja ou quem está do meu lado. Eu tenho dever e responsabilidade para comigo. E como nós vimos no bloco anterior, o meu exemplo pode incentivar as pessoas a ser uma pessoa melhor ou pior. Melhor se as minhas ações forem no bem.
se eu procurar ajudar meu próximo, se eu procurar fazer a parte que me compete, mas pode ser negativa. Se eu pegar o meu exemplo de orgulho, de vaidade, de prepotência, e o outro falar, eu quero ser igual ao André. Então, vou ser orgulhoso, vou ser prepotente, vou ser isso, vou ser aquilo, porque o André está demonstrando ser e eu também quero ser isso que ele é. Então, pare e compadeça-te, compadecer de nós mesmos, para que nós possamos analisar a oportunidade que nos foi ofertada. Continua Meimei nos ensinando, deixa que respirem, mesmo que por um momento só, no calor de teu hálito. Quem poderá medir a extensão da grandeza de uma simples semente caída na terra que o arado martirizou? A beleza de um minuto nos ensina, muita vez, a povoar de alegria e de luz a existência inteira. Olha, às vezes um minuto pode gerar uma repercussão tão favorável à nossa própria economia. Um minuto, nada mais do que isso. Um minuto em que eu destino para levar uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de otimismo, muitas vezes uma repreensão, mas sem aquela veemência do azedume, e sim a corrigenda pelo amor. Não se ensina com as palavras e sim com as ações, a postura. Você é importante. Vamos juntos conseguir. Às vezes esse um minuto que nós doamos para aquele que está espedaçado, espiritualmente falando, aquele que está passando pelas dificuldades grandiosas de um relacionamento difícil, de um corpo adoentado, de uma enfermidade no seu lar, é ali que tem a oportunidade e nós temos o dever de levar esta esperança a quem esteja do nosso lado, sendo que às vezes nós podemos dar e nada vai gerar de dificuldade para nós mesmos. Encerra Meimei nos orientando. Diz a antiga lenda que uma gota de chuva caiu sobre o oceano, que a tormenta encapelara e, aflita, perguntou, Deus de bondade, que farei sozinha neste abismo estarrecedor? O pai não lhe respondeu, mas tempos depois, a gota singela era retirada do mar, convertida numa pérola para adornar a coroa de um rei. Dá também algo de ti aos que te bracejam no torvelinho do sofrimento e, mesmo que possas ofertar apenas um pingo de amor aos que padecem, tua dádiva será filtrada pelas correntes da angústia humana e subirá, cristalina e luminescente, na direção dos céus, para enfeitar a glória de Deus. Então, tanto o primeiro capítulo quanto este segundo, o convite é para analisar que mesmo possuindo pouco, mesmo ainda não tendo grandes compreensões como ainda não temos, ainda não possuímos, mesmo ainda tendo muitas limitações, nós podemos fazer muito, desde que queiramos, desde que tenhamos boa vontade, desde que peguemos no trabalho e falemos onde eu posso colaborar para fazermos da minha vida, do meu coletivo, uma vida melhor e um coletivo melhor. E o bonito é que depende de nós. Depende do meu esforço, depende da minha dedicação, depende da minha perseverança. O mundo não vai mudar apenas por livros, porque o que está aqui é muito bonito. É um convite ao amor, é um convite à tolerância, mas se eu não sair da letra e procurar ir para a prática, o meu planeta, seja eu estando no Brasil, seja eu estando nos Estados Unidos, seja eu estando em Portugal, seja eu estando na Inglaterra, seja eu estando em que parte for, se eu não fizer a parte que me compete, infelizmente, eu vou cobrar sempre da vida algo que eu não tenho direito. Para que eu possa cobrar da vida, para que eu possa pedir ao outro, eu tenho que cobrar em primeiro lugar de mim mesmo. Eu tenho que analisar o papel grandioso que Deus colocou em minhas mãos, ou melhor, em nossas mãos.
Agora que nós estamos indo para o nosso encerramento, eu gostaria de uma vez mais informar que todo o programa inédito Jesus no Lar é apresentado pela TV Mundo Maior na sua grade de programação e após o inédito ir na sua programação, nós em seguida colocamos no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Este livro, O Espírito da Verdade, já é o terceiro livro que nós estamos estudando aqui pela TV Mundo Maior. O primeiro foi Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado por Neio Lúcio. O segundo livro que nós terminamos há pouco tempo foi Roteiro, ditado por Emmanuel, também pelo Chico. E O Espírito da Verdade é uma parceria mediúnica entre Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelos mais variados espíritos. Então, quem quiser conhecer os nossos programas anteriores, quem quiser ver o estudo dos outros livros, é muito simples, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá eu vou te fazer um pedido especial, inscreva-se no canal, para que você possa receber as nossas notificações. Dê o seu like, dê o seu comentário e compartilhe. A sua participação é muito importante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare. Estamos encerrando mais um programa. Que Jesus, o nosso Mestre Maior, esteja conosco, nos amparando, nos protegendo. E semana que vem daremos continuidade em mais um programa Jesus e o Espiritismo. Um beijo em seu coração.